Minerais primários e secundários e sua importância agrícola, tá? Hoje a gente vai tratar desse tema aqui. Bom, alguns conceitos primeiro sobre o tema dessa aula de hoje, ó. Aqui a gente tem aqui um minério muito interessante, por sinal. Eu queria ter só alguns desse aqui só, ajeitava a minha vida, tá? Mineral, o que é um mineral? É um composto químico resultante de processos inorgânicos de composição química geralmente definida, estrutura interna ordenada e encontrada naturalmente na crosta terrestre, tá? Então isso daqui é mineral, ok? Mineralogia, então. O que é a mineralogia? O que vocês acham que é mineralogia? Vamos lá, fala pra mim. O que é mineralogia? Se fosse uma questão da prova, o que vocês iam escrever? Ciência que estuda o mineral? Exatamente, ciência que estuda os minerais, como já diz o nome, né? Então tá aqui, ó, logos, se a gente dividisse a palavra, né? Mineral e logia, que vem do grego logos, quer dizer estudo, então estudo dos minerais. Composição, tá? Então dentro da mineralogia está, ela estuda o que? A composição, a estrutura, a aparência e os tipos de minerais que a gente encontra na crosta terrestre. E também como são formados e onde esses minerais ocorrem. Agora, minério. O que é minério? Então, mineral é diferente de minério. Minério ele é utilizado apenas quando o mineral ou rocha apresentar uma importância econômica. Então, aquele minério lá, ó, que está lá no comecinho aqui, ó, essa pedrinha maravilhosa aqui, ó, isso aqui é um minério. Por quê? É um diamante, então apresenta uma importância econômica que por sinal é muito alta, né? Uma pedrinha bem cara, diga-se de passagem. Então, minério é utilizado apenas quando o mineral ou a rocha apresentar uma importância econômica. Composição química, então. Agora a gente vai ver alguns minérios, tá? Então, halita, que é aqui, ó, composto de cloro e sódio, tá? Quartzo é outro exemplo de minério, tá? Dióxido de silício, no caso. Feldspato. Feldspato aqui, ó, tem uma composição aqui bem doida, né? São 8 átomos de oxigênio, 3 de silício, alumínio e potássio, tá? Então esse é o feldspato. A pirita, que é o que? Um sulfeto de ferro. Olha que bonito, pirita. Magnetita, tá? Um tetraóxido de ferro. Gibsita, composto aí de um hidróxido de alumínio. Fluorita, apatita, que tem aí uma composição bem maluca também, né? Barita. Minerais primários, então. O que são os minerais primários? Eles provêm diretamente da rocha e se mantêm inalterados em sua composição e constituem as frações de areia e silt dos solos. Espera aí, gente, que alguém pediu para entrar. Então, são os minerais bastante instáveis em condições ambientais, tá? E são facilmente intemperizáveis, tá? Os minerais primários. Então, eles facilmente o intemperismo age em cima deles. Exemplo de alguns minerais primários: o quartzo, os feldspatos, as micas, os piroxênios, os anfibólios, as olivinas e entre outros. E qual que é a importância dos minerais primários? O grau de evolução pedogenética dos solos, eles que vão nos dizer qual que é o grau de evolução dos solos, tá? Ou seja, a idade dos solos. E elas são reserva de nutrientes essenciais para as plantas. Então,
os nutrientes essenciais vêm dos minerais primários. Eles provêm dos minerais primários. As propriedades físicas e químicas dos solos também estão intrínsecas aos minerais primários. E caracterização e importância agrícola dos feldspatos. Eles são abundantes na crosta terrestre. E o valor sob o ponto de vista agrícola, eles são de fácil intemperização e são fontes o quê? De potássio, de sódio e cálcio, tá? Então aqui, ó, potássio, que é um nutriente, se for utilizar adubo, ele é bem caro, é um nutriente, um adubo bem caro, potássio, um minério bem caro de se comprar. O Brasil é praticamente aí, todo o potássio brasileiro é importado, tá? A gente não tem muita exploração de potássio aqui no Brasil. Explorar, né, a rocha para fazer adubo. Os piroxênios e os anfibólios. Eles são constituintes de rochas ígneas extrusivas. O que quer dizer ígnea extrusiva? Que a rocha é formada depois que o magma solidifica já. Então não é a ígnea intrusiva, é quando a rocha já vem lá de dentro do interior da terra. A extrusiva se forma do lado de fora. Exemplo aí, augita e hornblenda. São mais abundantes depois dos feldspatos na litosfera. Então na crosta terrestre, depois dos feldspatos, que é os mais abundantes, vem os piroxênios e os anfibólios. E a importância agrícola desses dois minerais aqui pra gente? Eles são fornecedores de cálcio, magnésio e ferro para as plantas, tá? Então, aqui ó, dois nutrientes aqui ó, que são de caráter essencial para o desenvolvimento correto das plantas. Aqui ó, cálcio e magnésio. As olevinas, olha que bonita aí ó, uma rocha verde. A importância agrícola dessas pequenas aqui: liberação via intemperismo também aí ó, de ferro, magnésio e cálcio no solo, tá? As micas, olha as micas, não confundam com quartzo. Oi. Você não vai gravar a aula? Tá gravando, tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Obrigado. As micas, aí ó, as micas não confundam com quartzo, é parecido, mas não é. São constituintes de rochas ígneas também, sedimentares ou mesmo dos solos, tá? E a importância agrícola dessas companheiras aqui, ó, são fontes de potássio, ferro e magnésio. Novamente aqui, ó, o potássio aqui, que é um nutriente essencial. As apatitas, olha, as apatitas são rochas de aparência azulada. Importância agrícola das apatitas: elas são abundantes e facilmente intemperizadas, tá? E é a principal fonte natural de fósforo para as plantas. O fósforo, a gente tem aí um probleminha nos solos brasileiros com o fósforo, que ele é bem deficiente nos nossos solos devido à idade, né, dos solos e também pela fácil complexação dos fósforos nos colóides de argila do solo, né? Eles fixam o fósforo, eles ficam fixados nos solos e de forma não disponível para as plantas, né? Então, a importância aí das apatitas é o fornecimento natural do fósforo para as plantas. O quartzo, aí o quartzo, olha lá o quartzo, o jeito que ele é. É um mineral extremamente resistente ao intemperismo. Ele fragmenta-se, porém, quimicamente, ele fica inalterado, tá? Então, ele não se altera quimicamente. E ele ocorre nas rochas ígneas, metamórficas e sedimentares nos solos, mesmo bem intemperizados. Oi. Questão de intemperismo, qual seria a definição? Se ele é facilmente ou resistente?
que ele facilmente consegue se quebrar, fragmentar ele. É isso que quer dizer. Ou alterar quimicamente, né? Aí pode ser porque o intemperismo físico constitui o quê? Em você fragmentar essa rocha em pedaços menores. O intemperismo químico quer dizer você alterar a composição daquela rocha. Então, se você fala que ele é resistente ao intemperismo, então aqui, ó, tá querendo dizer o quê? Que ele é difícil de fragmentar, então de quebrar ele. E porém, aqui, ó, quimicamente ele não se altera, tá? Então isso quer dizer o intemperismo. Aí o intemperismo, o que a gente pode classificar como intemperismo? Quais são os tipos de intemperismo que a gente pode ter no solo? Já é assunto aí de 3 aulas nossas já. Seria físico, químico. Tem mais um. Biológico. Biológico, isso. Então, aí, então são 3 tipos de intemperismo. O intemperismo físico, a gente pode citar o quê? Chuva, vento, o próprio manejo do solo, que aí você tem gradagem, subsolagem, tráfego de máquinas, tudo isso aí vai fazer intemperismo físico, né? O químico a gente pode citar aí liberação de compostos pelas próprias raízes das plantas, que vai alterar quimicamente, pode ser que altere, né, quimicamente uma rocha no solo. E o biológico, exudatos, que alguns micro-organismos decompositores podem ocasionar nas rochas, ou própria decomposição das rochas pelos micro-organismos, que tem micro-organismos que faz isso, né? E a importância agrícola dos quartzos para a gente, qual que é? Fonte de nutriente, não deixa de ser uma fonte de nutriente, né, para o solo. E aí, ninguém falou nada como fonte de nutrientes, importância nenhuma o quartzo. Ele não, como fonte de nutriente, ele não fornece porra nenhuma pra gente. Mas ele é constituição aqui, ó, principal da fração de areia do solo, tá? Então a areia, você pode ver, quem já reparou alguma vez quando você vai na praia, né, que na praia é só areia. Aí você olha, a hora que o sol bate, assim, você olha no horizonte, o sol bate na areia, você vê que parece que a areia brilhando. Um monte de... parece glitter na areia. Aquilo lá são fragmentos de quartzo. São quartzo que, a hora que o sol bate, eles refletem. Tá? Então, tem muito quartzo na areia. Ok? Minerais secundários. Como a gente já falou dos primários, agora os secundários. Eles são formados o quê? Pela desintegração e alteração do quem? Dos minerais primários. Por meio do quê? Do intemperismo. Ah, professor, qual o intemperismo? Qualquer um deles. Pode ser físico, químico, biológico, qualquer um deles. E são minerais de tamanho menor e mais ajustados às novas condições de equilíbrio. E constituem a fração mais fina do solo, ou seja, a argila. E são encontrados o quê? Sob forma de argilominerais. Então seria o quê? É a união de frações de argila com os minerais. E são formados o quê? Sob condições de baixa temperatura e pela alteração e desintegração dos minerais primários, ou seja, temperização. Presentes na fração da argila do solo, formando o quê? Os argilos minerais. Argilominerais, agora, por definição, minerais de argila, silicatos de alumínio no estado cristalino. É isso aqui a definição de argilominerais. Compreende o que? Um bom número de espécies com características físicas e químicas diferentes. Então aqui
Não tem como eu falar assim, fala aí um exemplo de um argilo mineral. É muito grande a quantidade de argilo minerais. Por quê? Se você pegar a tabela periódica, que tem a infinidade de componentes químicos lá. Então, se você pegar esses componentes químicos e unir com algum mineral, alguma argila, vai ficar uma infinidade de combinações. Então, provém normalmente da alteração do feldspato, piroxênio e anfibólios, que são os mais abundantes. E, por definição, é toda partícula mineral com diâmetro menor do que 0,004 milímetros, que é o tamanho aqui da fração da argila no solo. Importância dos minerais secundários: retenção de cátions e ânions, propriedades físicas do solo, que é o que? Onde que vai fazer o que? A textura. Nossa textura vem daqui. Textura e estrutura. Porque se eu tenho bastante argila, textura vai ser aquela textura mais firme, mais plástica. Isso, uma textura mais plástica, né? E mais bem estruturado. Se for mais puxado para a quantidade de areia, você tem uma textura menos plástica e uma estrutura não tão bem formada, vamos dizer assim, se desfaz com mais facilidade. O grau de evolução dos solos, porque quanto mais presença de areia, menos quantidade de argila, mais intemperizado esse solo, pode-se dizer que é um solo com mais idade, mais evoluído, vamos dizer. Propriedades de contração e expansão, porque foi o que eu comentei na aula de ontem, né? Que se você tem um solo com uma argila expansiva 2:1, você vai conseguir ver a hora que o solo está úmido, ele dilata, se expande. Quando seca, se contrai, você consegue ver a presença de rachaduras entre as placas. Você consegue ver a formação de quê? Placas no solo. Você consegue ver aquelas rachaduras. Tipo parece aquela paisagem que a gente vê lá no sertão nordestino, quando está seco, aquele solo tudo trincado. Os principais grupos de argilominerais, quais são? Caulinita, ilita e montmorillonita, tá? A caulinita, isso aqui é a parte do solo mais intemperizada que a gente tem, essa daqui, ó. É a última etapa de intemperismo do solo, tá aqui na caulinita, tá? Essa aqui, vamos dizer assim, é o solo mais pobre que tem, é o solo que é proveniente da caulinita. Aqui a montmorillonita. A maioria é classificada o quê? De acordo com os seus íons, né? Como é que a gente classifica os minerais pela importância agrícola? A maioria deles é classificado com os seus íons, sendo esses os principais minerais formadores de rochas. Os silicatos, eles podem formar uma série de estruturas cristalinas. E os não silicatos são os carbonatos, os óxidos, sulfetos e sulfatos. Olha aqui, ó. O íon silicato liga-se a um cátion para formar os minerais. Então aqui, ó, você tem aqui os minerais aqui, ó, sódio, potássio, cálcio, magnésio e ferro. Aí você tem um silicato, forma um cálcio, ou forma um quartzo. Piroxênio, biotita, epidoto, a olivina e turmalina. Então, todos eles aqui formados com a ligação de um silicato com algum desses minerais aqui. Os carbonatos são constituídos o quê? De carbono e oxigênio. Carbonato, CO3, combinado com cálcio e magnésio, vai formar o quê? Se combinar com cálcio, o que a gente tem a formação aqui, ó? Cálcio mais um CO3, mais um carbonato. Calcita? Vai formar um carbonato de cálcio, ou o famoso, conhecido como, usado para corrigir solo,
Calcário? Isso. O cálcio mais um carbonato vai formar o famoso KCO3. Um calcário. Aí, ó. Famoso calcário. KCO3. E aqui, ó. Dolomita. Ou conhecido como calcário. Quando tem magnésio. Calcário dolomítico. Aqui a gente forma calcário dolomítico. Cálcio mais um carbonato mais um magnésio. E aragonita, malaquita, todos esses aqui são carbonatos. Os óxidos são compostos de íons oxigênio que é ligado a átomos, normalmente de íons metálicos, como ferro, tá? Ó, hematita, aqui ó, trióxido de ferro. Espinélio, dióxido de magnésio e magnetita, tá? Todos esses aqui são óxidos. Os sulfetos são característicos por quê? Por estar na molécula deles, a gente tem a presença de um enxofre aqui, ó, um 2-, tá? Esse aqui é o íon sulfeto, tá? E ligado a cátions metálicos. Então, cobre, zinco, níquel são membros desse grupo. Aqui, ó, sulfeto de ferro, pirita, galena, sulfeto de chumbo e calcopirita. Agora os sulfatos. Os sulfatos são característicos por quê? Presença de um íon aqui, ó, um tetróxido de enxofre, que é um SO4. Esse aqui é o sulfato. Junto com algum cátion metálico, olha lá, sulfato de cálcio, anidrita, celestina e sulfato de bário aqui, ó, barita. Constituição mineralógica da crosta terrestre. Então, na crosta terrestre, olha aqui, o que a gente tem? 58% da crosta terrestre, ó, a gente tem de feldspato. Então, a gente pode dizer que o feldspato aí domina na crosta terrestre, tá? Os demais aqui, ó, 13% de piroxênio e anfibólios, quartzo 11%, micas, cloritas e argilominerais 10%, olivina 3%, e esses demais aqui nós temos 2%. Carbonáxidos, óxidos, sulfetos, aloides, etc. Só 3% na crosta terrestre, tá? Gente, curtinho hoje. Era só para fechar esse assunto aqui, tá? Por hoje é só. Semana que vem estaremos aí de volta. Beleza? Obrigado a todos aí. Boa noite, bom descanso para todo mundo.